Senhor Jesus, que nós possamos descansar nos teus braços, Pai. Que tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos tira o sono, que nos tira a paz, a gente possa descansar nos seus braços, Senhor Jesus. O melhor está por vir, porque o melhor vem de ti, Pai. Porque o Senhor cumpre as promessas e o Senhor já tem cumprido. Obrigada porque não falta o alimento. Obrigada porque não faltam as vestes. Obrigada porque não falta o cuidado, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ama, mesmo nós, Senhor, tão pecadores. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga. Bom dia, irmãos. Graças a paz a todos. Um dia mais que especial, né? Um dia de nós iniciarmos a semana adorando a Deus, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor. E também, óbvio, né, desfrutando desse tempo de comunhão. Agradecer a Deus em nome de Jesus aí, essa semana que nós passamos, foi uma semana bem festiva, né? Muitas coisas acontecendo. A gente teve o aniversário do seu Valdomiro. Quantos anos, seu Valdomiro? Segundo o álbum, 15. Segundo o irmão Valdomiro, que é o dono da data, 84. Aí depois nós tivemos o meu aniversário, tivemos o nascimento da Adassa. Teve o aniversário também da Kelly. Teve o aniversário de quem mais? Você está apontando aí, Daniel? É da Kelly mesmo? É da Kelly. Pensei que, nossa, passou algum. Até falei para a Kelly ali que eu estava de olho nas redes sociais. Teve o aniversário da minha psicóloga. Eu estava numa festa ontem. Uma festa dos anos 80. Né? Pois é. Na minha época, eu nasci em 1980. Exatamente isso. Então eu estava falando para a Kelly, até que estava de olho, né? Falei assim, deixa eu ver se vai ter festa da Kelly, porque se rolar uma foto no Instagram, depois vai ter bronca, porque eu não fui convidado para a festa, né? Então, graças a Deus não teve festa, mas vai ter uma festa, alguma coisa assim. Mas também uma semana de notícias duras, difíceis, né? A gente teve o nosso querido Edson que perdeu o seu avô. A gente teve essa notícia agora também do irmão da dona Eunice. Então é sempre complexo, né? A gente viver esses momentos assim que vão oscilando, né? Coisas tão legais acontecendo, de repente coisas tão difíceis. Uma hora a gente está celebrando, outra hora a gente está chorando, outra hora a gente está chorando de alegria, né? A gente está aí, é minha última semana agora, né? De homem não casado, de homem solteiro. A gente vai. A Cris está se matando aí porque ela quer fazer votos de casamento. Ela quer cantar uma música para mim, ela quer fazer uma declaração de amor. Gente do céu, e eu falando para ela, Cris, não precisa de tudo isso, calma, Cris. E ela, não, eu quero, tá no desespero, vocês não fazem ideia, gente. Eu falo, tá bom, se você está apaixonada assim, tá tudo bem, não tem problema. Eu aceito, eu falo, mas eu vou ficar sentadinho, quietinho lá, ela, isso mesmo. Mas ela quer porque quer cantar. Tudo bem, não tem problema. Então, irmãos, feliz e ao mesmo tempo, né, orando, porque tem irmãos nossos passando por momentos de tristeza, de dificuldade, mas em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Deus se faz presente, cuidando, dando direção, acolhendo, ajudando a gente na nossa celebração pelos momentos de alegria, mas também acolhendo nossas lágrimas nos momentos de dor. E é bom saber que Deus é o Deus que anda conosco em todo o tempo, que Deus anda conosco em todos os momentos, e Ele se faz presente em todas as circunstâncias. Isso é muito bom. E hoje, de quebra, nós temos o início de uma nova série de mensagens. Nós vamos falar sobre crescimento. Como é que Deus age em nossa vida, como é que Deus nos dá esse crescimento e como é que esse crescimento acontece por meio da ação de Deus na nossa vida, na vida de cada um de nós. E não tem jeito, gente. Quando a gente fala sobre crescimento, às vezes a gente vai ficar olhando assim para o nosso cotidiano e fala, mas que crescimento é esse?
Que nem, por exemplo, a gente olha para a igreja do Campo Limpo e a gente sabe que a nossa igreja é uma igreja que está crescendo. Sim, a igreja do Campo Limpo é uma igreja que está crescendo. Por quê? Porque o crescimento que Deus dá à sua igreja não é o crescimento que se dá da maneira que nós muitas vezes pensamos o que é o crescer. Por exemplo, quando a gente faz um bolo, ou a gente faz um pão, então para o número, ou para a quantidade correta de farinha, também vai a quantidade correta de fermento. Por quê? Porque se você colocar a quantidade errada de fermento na farinha, ela vai dar um tipo de crescimento que vai ser um crescimento fake. Ele vai crescer, mas depois vai, murchar, vai até batumar. Até a própria farinha que você colocou ali, você perdeu. Então, se isso não for feito do jeito certo, e a massa não for deixada descansar da maneira certa, adequada, o pão ou a massa não vai crescer como deveria. E a igreja de Jesus é da mesma forma. A igreja, irmãos menonitas do Campo Limpo, é uma igreja de Jesus. Não é a igreja de Jesus, é uma igreja de Jesus. Por quê? Porque existem muitas igrejas de Jesus espalhadas pelo mundo, formando uma igreja só. E a igreja de Jesus continua crescendo, continua se multiplicando o número de irmãos que vão crendo em Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E a igreja do Campo Limpo é uma dessas igrejas, onde as pessoas vêm, têm um encontro com a palavra de Deus, se convertem ao Senhor Jesus, e a igreja vai crescendo. Não estou falando aqui de número, de inchaço, de um crescimento falso, fake, que depois batuma, mas estou falando de pessoas que creem no Senhor Jesus, que têm a sua vida nas mãos de Deus, e que independentemente de onde elas estejam, elas estão crescendo para a glória de Deus. Mas falar de crescimento não é fácil, porque às vezes a gente acredita que o crescimento é uma obrigação, uma obrigatoriedade para toda a igreja local. Então nós estamos aqui aproximadamente 35 pessoas, tá? Aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos aí, vamos pensar assim, contando com as nossas crianças. E a gente fala assim: essa é uma igreja grande? Sim ou não? Sim e não. Porque a gente pode olhar pela perspectiva humana e dizer assim: não, é uma igreja pequena, pouquíssimas pessoas. Porque eu conheço igrejas aí que tem 3.000 pessoas, conheço igreja que tem 1.500 pessoas, conheço igreja que tem 7 mil membros. Na perspectiva de Jesus, é uma igreja gigantesca. Porque o próprio Senhor Jesus, quando começou seu ministério, ele chamou só 12 para andar com ele. E deu um trabalho danado, 12 pessoas. Um deles, inclusive, foi embora. Por causa de um deles, Jesus foi para a cruz. Então, se a gente olhasse pela perspectiva humana sobre o ministério de Jesus, nós diríamos assim: Jesus teve um ministério muito fraco, muito ruim. Por quê? Porque em 3 anos ele só conseguiu 11 pessoas para andar de verdade com ele. E quando ele teve um número maior, que foi cerca de 70 pessoas, que ele os enviou para ir às cidades próximas ali, eles foram, pregaram o evangelho, fizeram muitas coisas, e quando eles voltaram muito felizes, porque eles eram cheios de poder. Jesus já teve que brigar com eles, dizer para eles assim: mas vocês deviam ser felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, e não por aquilo que vocês fizeram por meio do Espírito Santo. Então, qual é a perspectiva que nós olhamos quando nós falamos sobre crescimento? Isso muda tudo. Se nós olharmos na perspectiva humana, nós vamos dizer: a igreja do Campo Limpo é uma igreja muito pequena. Se nós olharmos na perspectiva divina, Jesus Cristo vai olhar assim e dizer: a igreja do Campo Limpo é uma igreja gigantesca, mais de 60 anos de história, pregando a palavra, ensinando, acolhendo, cuidando, dando suas cabeçadas de vez em quando aí, mas sempre buscando na palavra o remédio, a direção, para que ela continue fazendo aquilo que Ele a chamou para fazer. Se isso não for uma igreja grande, eu não sei o que é. Se isso não é um sinal de crescimento, não sei o que é. Mas eu quero ler um texto da palavra de Deus. E se você não gostar de nada do que eu disser aqui, você fique com o texto já é grande o suficiente. E se você não gostar do texto, aí você precisa se converter, porque é a palavra de Deus. Tá bom? Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo número 2. Atos 2. Nós vamos ler a partir do versículo número 13. Diz assim: alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em
em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que tua palavra fale conosco, e que este crescimento do Senhor seja visto na vida de cada um de nós. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos nos assentar, queridos? Meus irmãos, o texto que nós estamos lendo aqui é um texto que fala da explicação que o apóstolo Pedro dá às pessoas, aos judeus, aos visitantes de Jerusalém, pessoas de diversas línguas, pessoas de diversas cidades, mas que eram judeus, que estavam ali ouvindo sobre o que havia acontecido nos últimos dias em Jerusalém. Nós estamos ali na festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa,
Cristo ressuscitou. Depois da sua ressurreição, ele passou 40 dias andando, pregando, anunciando as verdades sobre o reino de Deus. E depois desses 40 dias, Jesus foi elevado aos céus. Ou seja, os apóstolos, os discípulos estão ali 10 dias sem Jesus. 10 dias sem Jesus. Está tudo bem, querido? Tudo bem? Tudo em paz? E aí o que acontece? Nesse momento, Jesus, o apóstolo Pedro está explicando para um povo que questionava o que estava acontecendo no meio da igreja, quando Jesus havia enviado o Espírito Santo sobre a sua igreja. É o dia que a gente chama do dia de Pentecostes, ou o dia do nascimento da igreja de Jesus. Porque é aceito pela igreja, pelos teólogos, que a igreja nasceu quando o Espírito Santo vem sobre a igreja que está reunida, orando, buscando a Deus naquilo que Jesus havia dito: permaneçam em Jerusalém, fiquem aqui até que o Espírito venha sobre vocês. E o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio sobre a igreja e veio como línguas em formas de fogo, repousou sobre cada uma daquelas pessoas que estavam ali buscando ao Senhor, e essas pessoas começaram a profetizar em línguas. E as pessoas que estavam vendo aquilo acontecer, eles acharam que eles estavam bêbados, mas eles estavam surpresos, falando assim: como é que essas pessoas estão falando na nossa língua materna? Ou seja, eles estão falando idiomas. Não são línguas estranhas, são idiomas. E as pessoas começaram a zombar da igreja de Jesus. E então Pedro se levanta para explicar o que está acontecendo. Pedro dá a explicação humana, uma explicação razoável. Não caberia nos nossos dias dizer que as pessoas não estavam bêbadas porque eram 9 horas da manhã. Porque a gente sabe que hoje em dia você levanta cedo aí, de semana em final de semana, você vê pessoas antes das 9 da manhã cambaleando de bêbadas por aí. Ou porque começaram a beber muito cedo, ou porque não terminaram de beber. Passaram a noite toda bebendo, estão voltando, ou tentando voltar para casa. Mas Pedro explica que o que está acontecendo ali foi uma promessa feita por Deus, algo que o profeta Joel já havia predito e era de conhecimento de todos. Alguém sabe quem é o profeta Joel? Hoje, se for falar sobre o profeta Joel nas igrejas, as pessoas vão achar que Joel é o pai de Kal-El, né? Aproveitando o filme do Superman, vão achar que é o pai do super-homem. Joel é um profeta do Antigo Testamento, um profeta menor, última divisão do Antigo Testamento. O profeta Joel predisse sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a igreja de Jesus. Jovens terão visões, os velhos terão sonhos. O Espírito seria derramado sobre homens e mulheres, servos e servas. A igualdade de Deus sobre a igreja de Cristo Jesus. Não é uma igreja formada por homens, não é um corpo abençoado por Deus, formado só pelo sexo masculino, mas de todas as idades e de todos os gêneros. Aliás, dos únicos 2 gêneros, homem e mulher. A igreja de Jesus nasce debaixo de uma explicação da manifestação de Deus por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus explica a palavra de Deus. Nós, muitas vezes, precisamos entender que o crescimento que Deus espera da igreja dele não é um crescimento que nós vemos, mas é o crescimento que Deus espera, o crescimento que Deus aguarda. E não existe crescimento da igreja sem uma manifestação real do Espírito Santo na sua vida. Presta atenção, meus irmãos. Se você procura um lugar onde a manifestação de Deus é viva, grande e poderosa para ter comunhão, você não está crescendo espiritualmente. Porque o lugar que Deus espera que haja uma manifestação dele, grandiosa, poderosa, fantástica, é na sua vida, no seu coração. Se você não tem crescimento com Deus, não existe crescimento espiritual. Consegue entender? Então, toda vez que você vem para a igreja procurando crescer espiritualmente, você não está crescendo.
Você precisa ser igreja para que o crescimento espiritual aconteça. Se nós não assumirmos que somos igreja e que Deus quer crescer em nós e através de nós, então não há crescimento. A Tati disse que, e eu sou grato a Deus por isso, viu, Tati? Pela sua vida, pela vida da sua família. Uma família que eu tenho visto o crescimento espiritual de Deus. A Tati disse mais ou menos assim: olha, gente, só por amor mesmo, viu? Só você fazer eu estar aqui na igreja 7h30 da manhã. E aí eu sou grato a Deus. Vocês não fazem ideia do quanto eu sou grato a Deus pelo que vocês fizeram aqui por mim hoje, pela minha vida hoje. Sou grato a Deus, de verdade. Por que isso acontece? Por que as pessoas fazem isso? Porque assim, gente, de verdade, levantar num domingo, né, para estar aqui 7h30, né, a Mirelle está concordando ali, né? Só de falar levantar num domingo, a Mirelle já nem precisa terminar o resto, né? Mas levantar cedo, 6, 6h30, 7 horas da manhã, num frio desse, para vir para a igreja do Campo Limpo, que é uma igreja de Deus, mas que aos olhos de muitas pessoas é uma igreja pequenininha, uma igreja que talvez seja até sem graça, não sem a graça, e glória a Deus porque nós somos uma igreja cheia da graça de Deus, mas não é uma igreja feita para entretenimento, uma igreja para pregar a palavra do Senhor. E vir até aqui para encontrar nossos 35, 40 irmãos, tem que ser uma pessoa de fé. Mas se a pessoa chega aqui, né? Tem gente que chega agora, são 10h30, naquele relógio ali, 10h29. Estou com o relógio bem aqui, 10h26 da manhã. A pessoa chega aqui 10h26 da manhã, depois do café da manhã, depois do parabéns que teve com o pastor, depois do louvor, a pessoa chega aqui e vê 40 pessoas e fala assim: puxa, a igreja está vazia, a igreja do Campo Limpo não cresceu. A pessoa que pensa isso, na verdade é uma pessoa que não cresceu, é uma pessoa que está vazia, é uma pessoa que não teve nenhum crescimento da parte de Deus no coração, na vida dela, ou que cresceu muito pouco. Por quê? Porque é uma pessoa que olha na perspectiva simplesmente humana, porque com todo esse histórico que eu disse, né, só no dia de hoje a gente chegar aqui e ver esse tanto de gente, a gente fala assim: caramba, que turma de fé, glória a Deus por isso. É por isso que eu estou falando para vocês, eu fiquei muito feliz e estou muito feliz por isso. Agora, o que nós precisamos fazer para entender e buscar esse crescimento? A primeira coisa que a gente precisa fazer, queridos, é olhar o que está acontecendo ao nosso redor e termos a coragem de levantar para explicar para as pessoas o que verdadeiramente está acontecendo. E isso só se dará se nós tivermos conhecimento da palavra. Enquanto nós pensarmos que o profeta Joel é o pai do Caleb, a gente não vai conseguir explicar a palavra de Deus para ninguém. Enquanto nós não entendermos que coisas que estão acontecendo no nosso dia nada mais ou são do que profecias que já nos foram reveladas acontecendo, a gente vai ficar com medo e vai pensar que Jesus está perdendo, que Deus está perdendo, que a igreja de Jesus não está crescendo. Porque quando Pedro explica o que está acontecendo e diz que esse Espírito seria derramado, inclusive sobre aqueles que estão longe, o profeta Joel estava falando e Pedro explicando sobre nós. Porque o judeu acreditava que a salvação era só para eles. E quando Jesus, lá em Atos 1,8, diz que não é só, né, sobre Jerusalém, mas Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, Jesus já estava predizendo que a palavra dele, que o Espírito que viria, chegaria até nós. Isso é o crescimento da igreja de Jesus, não da igreja Irmãos Menonitas do Campo Limpo, não da igreja batista, da presbiteriana, Assembleia de Deus, da igreja pentecostal, da igreja renovada, da igreja tradicional, não, mas da igreja dele, porque a palavra chegou até você. E se você e eu não tivermos conhecimento com a palavra e crescimento do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo de Deus em nós, nós jamais teremos a coragem de nos levantar, de colocar de pé e confrontar as pessoas dizendo que nós somos bêbados, loucos, fanáticos, religiosos, para poder explicar para as pessoas o que verdadeiramente está acontecendo e falar sobre Jesus. A igreja que cresce é uma igreja que fala sobre Jesus. A igreja
que espalha, ou que tem seus ramos espalhados e as pessoas vão sendo alcançadas por Jesus, é uma igreja que ensina sobre Jesus. Se o centro da nossa mensagem, da palavra, do anúncio, não for Jesus Cristo, o crescimento que está acontecendo é um crescimento fake. É um crescimento fake. Eu tenho me segurado para não fazer mais aqueles videozinhos, aqueles comentários sobre algumas pregações que eu vejo por aí, mas não vai ter jeito não, viu, irmãos? Porque ontem me chegou um vídeo de um pastor, o pastor literalmente incorpora o pai de uma irmã que está ali chorando para abraçar a irmã e perdoar a irmã. Ele fala que ele é o pai dela ali, perdoando a irmã, e abraça a irmã, e a irmã chora, liberando perdão para o pai que já morreu. Bom, o nome disso, meus irmãos, é qualquer coisa, menos cristianismo. Porque só existe um Espírito da parte de Deus que vem sobre nós, e esse Espírito é o Espírito Santo. É Deus fazendo sua morada em nós, para que nós possamos representá-lo, por sua imagem e semelhança, e anunciando a sua palavra. Se nós não falarmos sobre quem é Cristo, o que Cristo fez, a vitória dele sobre a morte, a vinda do Espírito Santo para que a igreja fosse cheia do poder, para que ela anuncie a palavra, nós não somos igreja. É algum tipo de espiritismo, ocultismo, e não se engane, irmãos, até de satanismo. Porque se for numa igreja onde o que acontece é um monte de loucura, menos o anúncio da palavra de Deus, um monte de ensino, de profecias, entre aspas, em negrito e itálico, e aumenta a fonte, que aquilo não é profecia, de pessoas dizendo estarem falando em nome de Deus, mas que isso não está acontecendo. E sabe o que é fantástico? Quando isso acontece, não tem apelação. Na verdade, a pregação da palavra de Deus faz com que Deus toque no coração das pessoas, para que as pessoas olhem para si diante da palavra de Deus e digam: meu Deus, e agora o que eu faço? Diante dessa verdade anunciada sobre quem é Cristo, sobre quem é Jesus, sobre o que Ele fez, dele ter ido à cruz para perdão dos nossos pecados. Ele morreu, Ele foi à cruz para pagar pelos nossos pecados, mas a morte não o deteve. Ele ressuscitou, está vivo à destra de Deus, enviou o Espírito Santo para que debaixo do arrependimento todo aquele que clamar o nome do Senhor seja salvo. O que eu faço? Então, se nós fôssemos aqui, pegar firme e forte, o pastor não teria que dizer assim: irmãos, fechem os olhos, baixe sua cabeça aí e vamos orar. Eu faço isso. Eu faço porque eu acredito que as pessoas precisam de uma oportunidade para, ou de um incentivo para dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero me entregar para Jesus. Mas vocês já viram aí diversas vezes eu dizer também: irmão, se Deus falou com você, se o Espírito Santo falou ao seu coração, quando terminar aqui você vem me procurar, nós queremos orar por você, pela sua família. Por quê? Porque o ideal seria que as pessoas dissessem assim: pastor, não termina o culto não. Pastor, e agora o que eu faço diante dessa palavra, pastor? O que eu faço para ter vida com Deus? Como é que tem que ser a minha vida agora, pastor? Arrependa-se, seja batizado, receba o Espírito Santo de Deus. Consegue compreender o que é o verdadeiro crescimento, o que é ou qual é o crescimento que Deus espera da sua igreja? Queridos, nós podemos pintar a nossa igreja, nós podemos fazer a reforma que nós tanto queremos, estamos lutando e glória a Deus por isso. Aliás, você que tem contribuído fielmente à sua igreja, à nossa igreja, louvado seja o Senhor pela sua vida. Que Deus continue fazendo com que você prospere. Se você não tem contribuído, misericórdia, peça perdão, porque a contribuição financeira nada mais é do que uma demonstração de fidelidade a Deus. Mas a gente pode fazer a reforma que for, queridos. A gente pode colocar um painel luminoso aqui, a gente pode contratar ou chamar pessoas fantásticas para louvar, para pregar, pregadores renomados aí que cobram 10 mil reais para vir pregar aqui.
O culto vai ser cheio, vai estar lotado, vai ser muito legal, um somzão. Mas se você não se arrepender e crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não existe nenhum crescimento, é só inchaço, é só oba-oba. Na segunda-feira você vai levantar e vai trabalhar já pensando qual é o pecado que você vai cometer. Tem gente que vai para a igreja todo dia buscando crescimento espiritual, mas não busca Deus em nenhum minuto para se converter dos seus pecados, para se arrepender dos seus erros, para ter uma vida transformada. Quem não luta por uma vida transformada só incha, não cresce. E aí a gente olha e fala assim: puxa vida, eu não vejo nenhum sinal, nenhuma maravilha na igreja de Jesus. Aí Jesus olha para você e diz assim: pois é, para mim e para você, quando a gente diz isso, ele olha: pois é, eu estou falando com você há tanto tempo, nem você se arrepende. Que sinal você quer ver se o maior sinal você não permite que aconteça na sua vida? Que crescimento você espera ter? Que família você espera criar? Que geração você espera impactar? Que trabalho você espera para poder começar um grupo? Porque é fantástico, queridos. A gente vai lá para Atos capítulo 2. A sequência desse texto, ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha que igreja linda! Que igreja maravilhosa, não é? Atos 2, do 42 ao 47, a gente está cansado de falar sobre esse texto. Mas quem são essas pessoas? Os apóstolos, alguns discípulos a mais ali, a igreja que havia sido batizada com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e cerca de mais 3.000 pessoas. Era uma igreja pequena que teve um boom. E o que essa igreja fazia? Era uma igreja que perseverava, era uma igreja que se dedicava. Levantar para vir para a igreja no frio, às 7:30 da manhã, é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Só que se a Tati, o Gabriel, vou lembrar todo mundo aqui, o Átila, o Mateus, a Lucineidinha, essa é a nossa equipe de hoje, né? Aí vamos lá, a Kelly, a Malu, a V, o Dani, se eles fossem pagos pela igreja do Campo Limpo, se cada um tivesse um salário aqui de 5.000 reais para servir ao Senhor, cantando, louvando e cuidando da técnica, nenhum deles ia ter chegado para o pastor e dizer assim: só por Deus para estar aqui 7:30 da manhã. É ou não é? Eu duvido que você chega no seu trabalho, chega para o seu patrão, vai chegar para o seu patrão amanhã, não sei que horas você entra no serviço, se é às 7, se é às 8, se é às 9, se é às 2 da tarde, e você vai chegar para o seu patrão e dizer assim: olha, só por Jesus para estar aqui, viu, chefe? Duvido que você vai fazer isso. Só pelo carnê, só pelas contas. Por que, queridos? Porque quando nós somos pagos, recebemos algo para poder executar uma tarefa, a gente vai e faz sem reclamar porque a gente tem dívida. Agora, porque Deus mandou Jesus e Jesus pagou toda a nossa dívida na cruz, a gente trata a graça como uma graça barata. Nós recebemos o perdão, o amor de Deus e somos recebidos, acolhidos como filhos amados de Deus e tratamos a nossa vida com Deus de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente não precisa fazer mais nada, Jesus Cristo já fez na cruz. É por isso que tem um monte de igreja aí que incha, porque os pastores e os líderes colocam mais medo na cabeça das pessoas. Tem gente que vai mais para a igreja com medo de ir para o inferno do que porque ama Deus. E nós não queremos uma igreja que tem medo do diabo.
Nós queremos uma igreja que ama Jesus, que reconhece quem Jesus é, que reconhece que foi resgatada pela graça de Jesus, e que ama a Deus, e porque ama a Deus, faz tudo o que Deus pediu para ela fazer, não o pastor, mas o que Deus pediu para fazer. Ai, pastor, eu queria tanto que o culto fosse à noite. Meu irmão, minha irmã, vamos fazer um grupo na tua casa à noite? A gente reunir os irmãos, reunir os vizinhos, reunir os amigos, ler a Bíblia, tomar um café, uma água, um suco, e orar com os seus amigos, com os seus vizinhos. Ah, pastor, na minha casa dá muito trabalho. Pois é, você está procurando uma igreja para servir você, você não está procurando um Deus a quem você sirva. Ai, pastor, o culto de manhã é tão difícil. Querido, você também trabalha. Você não reclama do seu patrão que você tem que bater por 7 da manhã, não é que você levanta, 7 da manhã você já tem que estar uniformizado, ponto batido lá no seu local de trabalho. Arrumado, café da manhã tomado, disposição, sorriso no rosto. Você não reclama. Nós fomos chamados por Deus para servi-lo e servir a Deus no meio de uma geração corrompida, depravada. Isso não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não tinha mandado o Espírito Santo. Nós não seríamos necessitados do Espírito Santo. E é só pelo poder dele, só por amor a Deus que isso tudo acontece. Então você quer crescer? Quer crescer, meu irmão, minha irmã? Assuma que você é filho de Deus, que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa viver com Deus por amor a Ele, não por obrigação, não com pesar, mas de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ame a Deus, ame o próximo, sirva ao Senhor. Está difícil? Senhor Deus, me ajuda em nome de Jesus. Por quê? Porque eu quero crescer. Eu quero crescer espiritualmente, Senhor. Quero ter vida íntima com o Senhor. Quero conhecer a Sua palavra. Eu quero Te adorar. Eu quero chegar aqui na igreja e chorar. Eu quero receber os irmãos lá na minha casa e cantar, e louvar, e ensinar a palavra. Por quê? Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Então eu quero lançar um desafio para vocês aqui, irmãos. Eu lancei esse desafio para 2 pessoas, e 2 pessoas já aceitaram esse desafio, ok? Desafiei o irmão Pedro e a irmã Damiana, então eu vou tratar como uma pessoa só. A gente vai ter um grupo familiar que vai acontecer lá na casa do irmão Pedro. A gente vai acertar isso aqui, dia e horário, e aí não é grupo de inchaço não, tá, gente? Não vou pegar aqui as 4, 5 mesmas, não, o irmão Pedro, a irmã Damiana, aí eu aqui, mais 1, 2 pessoas no máximo, nós vamos lá, porque a ideia é o quê? Alcançar as pessoas que estão próximas lá dessa família. A dona Didi, que aparece no nosso grupo de WhatsApp aqui de vez em quando para fazer algum pedido, para orar, quase não consegue vir aqui, tem problema de enfermidade. Quinta-feira nós tivemos nosso grupo de oração lá, liderado pelo irmão Pedro. Nós fizemos esse movimento, fomos até lá, tem um tempo de oração, louvor, lemos a palavra. E a dona Didi falou que a gente pode ir lá toda semana se a gente quiser. Então a gente vai se organizar para fazer isso acontecer lá. Mas não vamos levar todo mundo da igreja só para cuidar da dona Didi, não. Dona Didi também vai ter que chamar os amigos, os vizinhos dela lá também. Deu para entender? A gente quer crescer. O primeiro local que esse crescimento precisa acontecer é aqui, no nosso coração. Depois é na nossa casa, nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos ali. Pastor, quero muito que tenha isso lá na minha casa também. Quero ter um grupo lá em casa. Amém. Glória a Deus por isso. Mas você já precisa pensar, tá bom? A sua vida com Deus. Sua vida com Deus. E quem são as pessoas ao redor da sua casa que nós vamos convidar, que nós vamos alcançar. Porque nós não vamos, presta bem atenção, irmãos, nós não vamos nos reunir 5, 6 pessoas, de segunda a segunda, as mesmas 5, 6 pessoas, para visitar a tua casa.
Porque senão a gente vai sobrecarregar 5, 6 pessoas só para cuidar de uma pessoa que não quer crescer espiritualmente, que não quer chamar os vizinhos, os familiares, para dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque a gente vai sobrecarregar algumas pessoas e não vai alcançar ninguém. Conseguem compreender? Sim ou não? Então eu quero que você ore por isso. Não quero que você me procure aqui depois do culto, todo aí inflamado: pastor, vamos fazer um grupo na minha casa. Não, ore por isso. Porque se você disser: pastor, vamos fazer um grupo na minha casa, está dizendo que você vai receber pessoas da igreja, algumas poucas pessoas da igreja, e você vai se mobilizar para convidar seus familiares e amigos ali em torno da sua casa, e nós vamos até o final do ano na tua casa. Mas minha casa é pequena. Não tem problema. Então você vai convidar 3, 4 pessoas, não vai convidar 20. Entendeu? Pastor, mas eu não tenho como comprar lanche para todo mundo. Nós não vamos para sua casa para comer. Nós vamos para o McDonald's para comer. Nós vamos no Burger King. Nós vamos no Extra para comprar lanche. Nós vamos na tua casa para ensinar a palavra, para ter um tempo de adoração. Deu para entender? Se o que tiver para tomar é água, nós vamos tomar água. Quando a gente for para casa, a gente janta. Quando chegar no dia que a gente tiver todo mundo vendendo suas propriedades e distribuindo àqueles que necessitam, aí todo grupo vai ter comida e bebida, tá bom? Quando não chegar esse dia, a gente se preocupa com o que é mais importante, que é o quê? Pessoas, jovens e velhos, homens e mulheres, cheios do poder do Espírito Santo, que se levantam para anunciar a palavra. Quem é Cristo? O que Ele fez por nós, para que o Senhor toque os corações e as pessoas digam: e agora, o que faremos? Arrependam-se, creiam em Jesus, sejam batizados, para que vocês sejam perdoados, salvos, e assim Deus fará, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu vou dar um minutinho para você orar. Enquanto isso, vou pedir para a equipe de louvor chegando aqui também à frente. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Seu amor, e obrigado porque a Tua igreja está crescendo, Senhor Jesus. Obrigado porque toda vez que nós buscamos o Senhor na Sua palavra, que nós falamos sobre Jesus para um familiar, para um amigo, ou para uma pessoa que nós encontramos aleatoriamente nesses encontros que o Senhor tem proporcionado, a sua igreja está crescendo. Os confins da terra têm sido alcançados todas as vezes que nós anunciamos o Senhor Jesus. E obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de viver num país onde nós podemos andar com a Bíblia, anunciar sobre Jesus, nós podemos convidar os nossos amigos, vizinhos, para poder ouvir a Tua palavra e receber uma oração. O Evangelho é simples. A mensagem de salvação é simples. E o poder para que as pessoas sejam transformadas, ele já nos foi dado. É uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, que nos acompanha em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Dias de alegria, dias de dor, de tristeza, momentos que celebramos, momentos que choramos. Em todos esses momentos o Senhor está presente. E por que não sermos a voz do Senhor no meio dessa geração corrompida? Por que não nos levantarmos e dizer: Deus existe, enviou Jesus Cristo, e Cristo pagou pelos nossos pecados, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou.
ressuscitou, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que não nós fazemos isso, Senhor? Se foi para isso que o Senhor nos chamou. Quantas vezes nós queremos ter uma igreja de 3.000 pessoas, mas não temos a coragem de levantar e confrontar essas pessoas, anunciando a tua palavra, anunciando o Cristo, o ungido de Deus, Jesus de Nazaré. Senhor, que esta nova série, falando sobre crescimento, não seja uma série vista na perspectiva humana, mas que seja a tua palavra nos desafiando a ser a igreja que o Senhor sonhou em seu coração. Igreja que anuncia Jesus como Senhor e Salvador, no poder do Espírito Santo, para a honra e glória do teu nome. Que sejamos essa igreja perseverante e dedicada, e que esteja para a honra e glória do teu nome. Senhor, mostra-nos quais são as casas, as famílias, os grupos que dirão: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, usa a minha casa. Senhor, que haja crescimento na minha vida, na minha família, na nossa igreja. Senhor, que os nossos vizinhos sejam alcançados. Senhor, usa a minha vida, usa a nossa igreja, Deus. Que seja assim para a honra e glória do teu nome, Pai. Que não seja um movimento emocional, mas que seja um movimento racional, consagrado, santo ao Senhor, Pai. Que em cada casa, em cada lar, brilhe a luz de Cristo Jesus, e que o Senhor acrescente a sua igreja, Senhor, aqueles que serão salvos. Que seja assim para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus, nos enviou o Espírito Santo, Espírito que habita, que mergulha-nos diante da nossa fé, para que sejamos cheios de poder, de autoridade, por sua vida, sua presença em nós. É no nome de Cristo que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar mais uma vez, e depois volto aqui para nós encerrarmos. A gente escolheu essa música, A Alegria Está no Coração. Eu fui no show do Morada, e aí lembrei quando eu era adolescente, tem pouco tempo, mas que a gente possa cantar com o nosso coração, com alegria mesmo do Senhor, estar feliz de estar aqui, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, que a gente possa cantar e ficar feliz, vamos bater palma e agradecer a Deus com alegria.
combinar com a igreja. A gente está sem voz masculina. Estou olhando a gente pro boate lá. Orem aí pela vida do boate para ele poder voltar a cantar. Então a gente está sem voz masculina. Então a gente vai falar assim: e parabéns pra você. Não, mais alto. Cadê o seu Valdomiro? Vem, seu Valdomiro. Vai. E parabéns pra você. E parabéns pra você. Vamos erguer as mãos. Diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Vamos crescer espiritualmente para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Nós temos bolo ainda, tá bom? Não vamos embora não. Vamos comer um bolo aí. Deus abençoe, queridos.